Vida Longa CBN. Inúmeros estudos já comprovam que a alimentação ela influencia diretamente no desenvolvimento de doenças. Podemos citar algumas aqui, obesidade, câncer coloretal, diabetes e problemas cardíacos. Mas, por outro lado, gente, uma dieta balanceada é uma das chaves da longevidade. E a gente vai descobrir por que comunidades no mundo vivem muito mais do que outras. A participação do Vida Longa CBN deste sábado é com a Priscila Prime. Ela é nutricionista, mestre em nutrição humana pela Universidade de São Paulo, é colunista também de O Globo e uma de nossas convidadas nesta manhã. Bom dia, Priscila. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Priscila, onde está o segredo? Conta pra gente. Olha, Fernanda, o segredo está mais explícito do que a gente imagina. A chave da longevidade, né, de uma alimentação saudável e equilibrada, é aumentar o consumo de alimentos naturais, alimentos não processados. Esses alimentos comum que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa despensa, na geladeira. Arroz, feijão, legumes, verduras. Isso, para mim e para todos os pesquisadores, né, tantas evidências científicas aí corroboram com o aumento, a dieta com o aumento da longevidade. E a carne, onde que entra nesse processo? Ela é consumida cada vez menos? Exatamente, Fernanda. A gente percebe aí nessas comunidades longevas que o consumo de carne é muito pequeno, né? Consumo de carne vermelha, assim, mais ou menos uma vez por semana. Mesmo peixes, frangos, os ovos, laticínios, eles são consumidos com muita ponderação. Então, cada vez menos faz parte do cotidiano dessas comunidades que têm uma perspectiva de vida maior. Eu tenho acompanhado vários estudos, né, e entrevistas também anteriores, Priscila, das pesquisas que envolvem as chamadas zonas azuis. São regiões no mundo onde a população vive melhor e com mais de 100 anos, né? Isso. Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes de hoje o que são essas zonas azuis, o que vocês já sabem dessas comunidades. Essas zonas azuis são locais no mundo, comunidades que com alguma característica semelhante. Então a gente tem aí a região do Mediterrâneo, né? Então Espanha, Itália, algumas comunidades da Espanha, algumas comunidades da Itália, algumas comunidades do Japão e algumas comunidades da Costa Rica, aqui mais próximo da gente. E o que elas têm em comum? Uma alta expectativa de vida, né? Então, mesmo ali, com todos os países em volta, elas têm uma expectativa de vida longa. E aí os pesquisadores foram averiguar qual que era a alimentação, né? Qual a razão dessa longevidade tão alta. E aí descobriram que elas têm em comum, que é um alto consumo de alimentos integrais, naturais e integrais, então cereais, grãos, oleaginosas, né, que são as amêndoas, as nozes, as avelãs, alto consumo de frutas, verduras, legumes, azeite, vinho e muita parcimônia no consumo de proteínas, né? Então, as carnes, os leites, os queijos e muito pouco consumo de doces e gorduras, né? Então, a gente percebe ali algumas características incomuns que trazem essa evidência para a gente. A gente pode explicar, por exemplo, né, o que tem de ruim ou então de não aprovado aí por essas dietas, o consumo do leite, da carne, do queijo, dessas proteínas que estão tão na moda hoje, né? Cada vez mais eu vejo, Priscila, as pessoas recomendando comer proteína para ganhar massa, por exemplo. Então, a gente tem algumas teorias, né, algumas possíveis explicações para isso. Primeiro, Fernanda, que a maioria das proteínas animais, elas têm também juntas ali na composição
um alto teor de gordura saturada, né? Então, por exemplo, a carne, ela é muito difícil você ter um corte 100% isento de gordura saturada, né? Sempre acompanhado de gordura. A mesma coisa, o leite, os queijos, são alimentos também que têm uma concentração de gordura saturada alta. E a gente sabe que o aumento do consumo de gordura aumenta a obesidade, né, contribui para o aumento do peso e também possibilita, né, aumenta a chance de desenvolvimento de algum problema, de algumas doenças cardiovasculares, né? Então, por exemplo, doenças do coração e doenças do sistema nervoso, por exemplo. Então, uma das possíveis explicações seria essa. As proteínas são muito importantes, né? Elas são extremamente benéficas para o corpo, mas a gente tem que ver o que a gente não come nutriente, né, Fernanda? A gente come alimento. Isso. E a gente tem que olhar o alimento no todo, né? Não só a proteína que o compõe, mas também a gordura. Mas a gente pode fazer opções, por exemplo, se eu tiver que comprar uma carne, que carne eu levo Sim. para dentro da minha casa, para dentro da alimentação da minha família? Se eu tiver que optar Sim. por um queijo, por um leite, porque são coisas assim que meio que o brasileiro não abre mão, né, Priscila? Claro, com certeza. É o nosso hábito alimentar, né, Fernanda? Não adianta a gente divulgar aqui que as comunidades longevas comem pouquíssima carne. Nós temos na nossa cultura o hábito de comer arroz, feijão e a mistura, que a gente fala. Uhum. Então, a gente sempre vai colocar um ovo, uma carne, enfim, isso é muito natural do brasileiro. E aí, o que eu oriento para os meus pacientes e para os ouvintes é escolher sempre um corte magro. E também os leites e queijos que são mais magros. Normalmente, Fernanda, os queijos mais frescos, né? Então, queijo Minas, queijo branco, cottage, que tem uma quantidade de gordura menor do que os queijos curados. Uhum. Quanto mais amarelo o queijo, talvez essa seja uma dica importante para os ouvintes, quanto mais amarelo o queijo, maior a quantidade de gordura saturada, que é essa gordura ruim, a gordura que aumenta o colesterol. Então, optar sempre por queijos mais frescos e leite, se possível, leite desnatado ou semidesnatado. E para afirmar também, o peixe seria uma proteína excelente, porque a gordura que temos no peixe é uma gordura boa, né? É uma gordura poliinsaturada, é uma gordura que protege o coração. Então, seria também sempre uma opção optar por peixes, leite e queijo com menor teor de gordura. Fazer opções por zero lactose, zero glúten, isso altera de alguma forma a nossa rotina e a nossa dieta? Então, Fernanda, a não ser que o indivíduo, né, que o paciente, que o ouvinte tenha alguma sensibilidade à lactose ou tenha alguma sensibilidade ao glúten, aí sim, esses alimentos podem ajudar. Mas se o indivíduo não tem, né, se o paciente não tem problema nenhum com leite e pão, por exemplo, não é necessário fazer esse tipo de substituição. Isso é mais um modismo que a gente vê, né? A indústria tem aí ajudado bastante essas pessoas que têm essa intolerância, mas não é para todo mundo. Não precisa ser para todo mundo. Ótimo, até porque é uma opção mais cara. A gente pode economizar aí e investir em outra coisa melhor. Exatamente, Fernanda. Então, assim, uma alternativa muito bacana que eu vejo é optar por alimentos integrais, né? Os alimentos integrais, eles ajudam com uma maior quantidade de fibras. Essas fibras têm vários estudos que ajudam a prevenir, por exemplo, câncer de colo, câncer de intestino, que a gente está vendo aí, né, na mídia, vários artistas, várias pessoas que com esse diagnóstico. Então, os alimentos integrais ajudam a prevenir esse tipo de doença, além de colaborar com a saciedade, né? Então, o indivíduo que come, um paciente que come alimentos integrais, ele se mantém saciado por mais tempo. E isso, né, diretamente vai influenciar no peso das pessoas. Sem dúvida. Se a gente pudesse agora fazer uma prescrição médica, doutora Priscila,
para quem está nos ouvindo agora e que quer viver mais de 100 anos e bem, né? Porque a gente tem que chegar no 100 com tudo em cima, não é mesmo? Sim, com certeza. É o que eu falo para os meus pacientes. A gente tem que viver bem e viver com autonomia, com qualidade de vida, que é o mais importante. Isso aí. E aí, qual é a receita da doutora Priscila hoje aqui no Vida Longa CBN? Olha, vou falar para todos os ouvintes para começar o sábado aí, comendo bastante fruta, bastante verdura, bastante legumes, bastante alimentos integrais, cozinhar mais, desembalar menos, né, descascar mais. Então, optar sempre por alimentos os mais naturais possíveis, né, resgatar aquele cuidado de cozinhar em casa, evitar alimentos prontos, industrializados, que tem um alto teor de gordura, um alto teor de açúcar. Fruta boa, tá no suco ou tá na forma in natura? Tanto faz, Fernanda, desde que o suco não seja coado. Ótimo, para poder preservar a fibra, né? Exatamente. E é isso, e seja feliz, né? Dê muita risada, ame muito. Eu acho que isso também não é uma dica nutricional, mas é uma dica de vida. A gente tem que ser feliz, comer com prazer. É isso aí. Doutora Priscila, muito bom contar com a sua participação aqui conosco, com seus segredinhos. Vida longa para todos nós, hein? Vamos embora. Obrigada, eu que agradeço, Fernanda. Um bom dia. Bom dia para vocês. Eu conversei com a nutricionista, mestre em nutrição humana pela Universidade de São Paulo, Priscila Prime, a gente falando da dieta dos centenários.